Gravando. Boa tarde a todos. Meu nome é Miriam, eu sou codependente, sou 3A, amiga de Alcoólicos Anônimos, e só pela graça de Deus, nas últimas 24 horas, me mantenho firme, o que não é fácil. Muito bem. A história da família e da codependência, ela começou em Minnesota, num hospital psiquiátrico de tratamento de dependência química. A gente tem isso no próximo slide. Você pode passar para mim, Bia? Próximo, por favor. Ali está descrevendo mais ou menos o que é a doença da dependência, né, da codependência. A criatura, ela começa a adoecer quando ela começa a super proteger o outro das mazelas que o outro trouxe para si próprio. E é algo igual ou pior do que a dependência química. Ali eu botei uma foto que mostra mais ou menos o que acontece no relacionamento entre o dependente químico e o codependente. Mas veja bem, isso não necessariamente acontece somente com dependência química. Começaram-se a observar que pessoas que tinham relacionamento onde ela precisava se dedicar a outro, essas pessoas também adoeciam. Isso acontece com familiares doentes, com pessoas que têm usam abusivamente jogos, a parte sexual, comedores compulsivos. Todo esse desalinho no comportamento humano pode levar qualquer ser que está no entorno a adoecer quando ele resolve super proteger ou tomar atitude pelo outro. Aí o termo surgiu, a codependência, no caso, em 1979, no Centro de Tratamento em Minnesota. Hoje o termo aplica-se a todo aquele que lida com os seguintes casos: compulsivos por sexo, comida, jogo, trabalho, etc. Pessoas perturbadas mental ou emocionalmente, doentes crônicos, deficientes físicos, pessoas com desvio de comportamentos desajustados e irresponsáveis, crianças com problemas comportamentais, tais como autistas ou hiperativos, e adolescentes delinquentes. Então a gente vê que a sensação que a gente tem é que a codependência, ela é algo inerente ao ser humano. Você tem que se observar. Se você não prestar atenção em você quando você lida com essas situações, você pode adoecer e ultrapassar os limites de doença até do dependente ou do adoentado que você está tentando proteger. Mas sim, angústia ou culpa está contaminado de codependência. É um amor patológico, obsessivo e bastante destrutivo. Ao não produzir paz interior, nem crescimento espiritual, a codependência cria amargura, angústia e culpa. Obviamente, ela não leva à felicidade. Então, vendo desse jeito, a codependência aparenta ser amor, mas é egoísmo, medo de perda, de controle, perda da relação em si. Isso ali parece uma coisa bastante isolada, mas não é não. Tá? A gente estava falando daquela família disfuncional ali, e na verdade ninguém tem um padrão específico para a família, principalmente porque somos seres humanos isolados. Nós somos um, cada um de nós é um só, cada um de nós evolui a seu modo, na sua hora e da sua forma. E isso era uma coisa que um orientador, fazendo uma parte, um orientador meu no centro espírita falava muito: é separar amor de fato de domínio. Então, assim, quando você lida com alguém que precisa de você, a tendência é você começar a sair dos níveis de normalidade e começar a querer engolir o outro. E a gente tem que prestar atenção nisso. Quando é que eu deixo o outro ser aquilo que ele é? Quando é que eu tomo a frente de alguém e falo por esse alguém? Quando é que eu decido pelo outro? Ah, mas quem bebe é ele, mas quem resolve é você. Ah, mas quem usa droga é ele, mas quem está saindo da normalidade mental é você.
Então, a dificuldade de você tratar o codependente é você botar nele que ele veja que ele é adoecido. E na maioria das vezes, ele sempre vai dizer que o outro bebe. Eu estou fazendo meu papel de mulher, de mãe, de amiga. Quem bebe é ele. Isso não é verdade. E às vezes, essa falta de nível e de controle afeta mais o outro, obriga o outro a beber. Tentar controlar o outro para que ele não beba, estimula o outro a beber mais. Porque eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero e eu paro quando eu quero. Então, a doença da dependência química ela é bem tratável. Porque se o dependente se conscientizar de que ele está passando do limite, ele vai lá e procura ajuda. Mas e a esposa? A mãe? Que vai lá no bar arrancar o marido, vai lá no bar pagar as contas. Quando você toma essas atitudes, você saiu da normalidade, você está doente. E assumir essa doença é muito difícil. Eu conto isso para Socorro sempre. Um dia, num grupo de Al-Anon, tinha uma moça sentada e ela estava fazendo isso lá. Ela estava com uma bolsinha do lado, a gente estava conversando com uma bolsinha. E aí, para onde a gente pensava, ia beber o café, voltava para aquela bolsinha para lá e para cá. Até que a moça que estava naquele dia orientando o grupo perguntou: mas por que você anda com essa bolsa? Eu falava: que bolsa é essa? Ela falou: isso aqui é um pack de cerveja. Ué, mas você está num grupo de Al-Anon, um pack de cerveja? Ela não bebe. Eu falei: não, mas não é para mim não, é para o meu marido. Eu falei: mas seu marido tem recuperação? Eu falei: sim, mas eu preciso fazer urgentemente ele voltar a beber. Porque se ele ficar sem beber, eu perco o controle. O cartão de crédito não está mais comigo, não tenho mais acesso às contas. E ele toma banho sem perfume e vai para a rua. Essa é a doença da codependência. E o domínio fica em cima de pai, de mãe, de filho, de avó, de todo mundo. É uma doença horrorosa, incurável para o resto da vida. Desenvolveu, acabou. Toda vez que você se livra do alcoólico ou do drogado, você busca alguém para você direcionar a sua doença. Então tem que tratar antes que ela se instale. Continua presa, senão vou ficar aqui toda a vida. Funciona desse jeito. Quem está bebendo, usando droga, manipula para poder ficar à vontade e o familiar assumir os papéis dele. E o familiar adoecido se vê numa situação muito confortável de domínio, porque a família perde a estrutura. Um filho fica no lugar do pai, a mãe fica no lugar do pai, ou a mãe fica no lugar do filho. As coisas saem daquela normalidade, desalinha tudo e um manipula o outro. Porque o dependente químico ele tem uma característica muito interessante. Mesmo quando ele para de beber, ele arrasta o comportamento do dependente químico para o resto da vida. Ele precisa estancar o ato de usar. Não existe meio termo. Ninguém pede para alguém que como é que fala o nome da doença do açúcar? Diabético? Ninguém pede para uma pessoa que tem diabetes que coma apenas um bombom hoje, porque amanhã ela para de comer doce. Isso não existe. A dependência química é uma doença incurável, progressiva e mortal. É desse jeito, sim. E a codependência não sai desse nível. O mesmo nível de enlouquecer e de matar que o álcool e as drogas fazem com o familiar, quem está em volta também fica assim. A vizinha não tem noção, mas ela vira codependente quando ela fica prestando atenção para ver se o cara vai bater na mulher. Ela fica lá, perdendo horas do dia dela, no muro, ou olhando no portão, se a vizinha está apanhando. Ela já desenvolveu a doença da codependência e não sabe. Então é uma doença que ela é tão devastadora que ela atinge, ela tem vários braços, ela vai atingindo filhos, mulher, sabe, ou marido, cônjuge no caso, e a vizinhança, a parentela, tudo vai adoecendo quando há um dependente químico. E o dependente seco é aquele que está no programa, mas ele parou de usar,
ele vai arrastar os comportamentos a vida inteira. Meu marido era muito interessante. Às vezes, quando eu chegava em casa, eu jurava por Deus que ele tinha bebido. Eu tinha quase certeza que ele tinha bebido. Porque ele falava comigo de um jeito que parecia que estava bêbado. E ele não bebia mais. Isso depois de 40 e poucos anos sem beber. Mas o alcoólico, quem desenvolveu a doença do alcoolismo ou a doença da codependência, não tem esperança. Essa doença é para toda a vida. Você tem que controlar e viver dentro daquele programa. A hora que você sai daquele programa, você cai em desgraça de novo. Parece que é uma coisa assim exagerada, mas é muito difícil, por exemplo, isso é só uma parte, que eu já estou terminando. Às vezes você fica... A gente já se conhece, creio que vocês já sabem uma boa parte da minha vida, né? Dessa situação. É uma coisa assim tão triste e pesada que eu vou tentar ser um pouco mais leve, porque são experiências assim bem dolorosas, né? Antes, eu não tive na minha família, na minha criação, eu não convivi com dependência química, eu não tinha noção de nada como era essa doença. Aí me casei, no início fui tranquilo, né? Ele bebia, mas era uma coisa controlada, não era nada exagerado, trabalhava tudo, depois se aposentou, só que aí ele sofreu um AVC, né? E eu já era espírita. E aí foi a dificuldade do início, o cuidado e tal e tudo mais, só que ele, uma coisa assim que eu quero chamar a atenção, aí quando ele teve o AVC, ele parou de beber e parou de fumar, né? E eu ali cuidando dele, cuidando e tal. Só que um dia a gente foi ao neuro e ele perguntou para o neuro: doutor, eu posso beber um copinho só? Aí o neuro disse: pode. Eu olhei para aquele médico dele, que eu vou te dizer, se o olhar fuzilasse, aquele homem estava bom. Porque eu olhei para ele, eu fiz gesto para ele, para dizer que não, né? Mas não teve jeito. Mas aí não deu outra. Aí ele foi no copinho, voltou a fumar, e foi aumentando, e aquela coisa toda. E eu, indo para o centro, né, trabalhando na casa espírita, eu achava que eu dava conta, que os conhecimentos da doutrina me davam todo o suporte. E me deu, mais para frente eu vou falar, me deu, mas aí chegou um ponto que eu não estava aguentando, mais, né? Estava insuportável, por causa de e a coisa foi aumentando de tal maneira que um dia chegou um casal na minha casa e me convidou, e convidou a ele também, para a gente conhecer o AA e conhecer o Alanon. E eu fui para esse grupo, e aí que eu fui conhecer toda essa doença, né, do álcool, que eu fui conhecer, era um grupo assim, e todas nós ali relatávamos o que a gente passava, tinha histórias muito tristes, e histórias até engraçadas, né? Mas também, uma coisa assim que mais me doía nessa doença é que ela tem o poder de fazer você botar para fora o pior que você tem dentro de você, né? Então eu cheguei a fazer coisas que depois, mas foi um aprendizado de uma forma dolorosa. Eu aprendi a me conhecer. Eu falei: meu Deus, como que eu sou capaz de fazer isso? Só contando aqui uma experiência,
ele já, né, perdeu o movimento e tal, e a raiva que eu sentia era muito grande. A raiva que eu sentia era que ele não conseguia controlar, sabe? A pessoa não conseguia se dominar, e eu não aceitava aquilo, eu não aceitava, eu achava que era muita fraqueza. Aí um dia eu fui ajudá-la a tomar banho, ele ficou muito revoltado depois que teve o AVC, e ele foi tomar banho e ele caiu no banheiro, e eu virei as costas e deixei ele lá, o chuveiro molhando ele, e ele ficou lá, e eu peguei e fui para a cozinha. Daí a pouco ele chega e disse assim: pensou que eu não ia me levantar? Aí aquilo para mim era uma punhalada, né? Porque eu falei, meu Deus, a pessoa, ele era duas doenças, né? Do alcoolismo e do AVC, da dependência. E eu falei, gente, como é que eu sou capaz para ele beber? E eu ficava lá esperando, enquanto ele bebia. E aquilo, eu ficava me corroendo de tanta raiva. Aí um dia, eu ouvi uma história de Chico, que aquilo me ajudou. Eu acho que todos conhecem que Chico gostava de tomar café num bar, né? E ele ia no bar e tomava um café. E as pessoas diziam, mas Chico, você num bar, né? Aí ele disse que todo lar que um espírita entrava, ou aquele bar virava lá. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso aproveitar. Já que eu fico lá no bar, na porta do bar, então vou orar, vou ficar orando aqui. Quando ele estava bebendo, por que eu levava? Porque ele não tinha mais condições de ir caminhando com as próprias pernas. Então eu levava. Meu filho deixou um carro comigo para eu poder assistir, levar no médico, essa coisa toda, e levava no bar também. Depois, ele não ia mais ao bar, aí eu tinha que comprar cachaça, né? E um dia eu fui no supermercado, aí eu ia sair dele, disse, Socorro, traz um litro de cachaça para mim. Eu falei, Deus, por favor, não me pede isso. Mas se eu não levasse, a coisa era muito pior, porque ele era agressivo. E eu, como filho adolescente, né? Porque o Samuel, quando ele chegou na nossa vida, com 2 anos, o Veloso teve um AVC. Aí foi muito difícil e tal. E às vezes, só voltando aqui a falar uma coisa, às vezes eu dizia assim, eu não aguento mais. Aí eu falei para o Samuel, Samuel, eu vou deixar teu pai porque eu não suporto mais isso. Aí ele me abraçou e falou, mãe, quem que vai cuidar dele? Sabe? Aí pronto, aquilo. Aí às vezes ele me fazia um monte de raiva, aí eu dizia assim, não quero mais saber, não quero. Aí eu ia dormir. Aí um dia eu sonhei com um espírito, ele, minha filha, tenha paciência. Por isso, às vezes é difícil você deixar a pessoa. Ele dizia, minha filha, tenha paciência. Isso, muitos anos, né? Aí pronto, eu mudava tudo. E eu pedindo a espiritualidade, e aí eu vou contar a história do supermercado. Aí, tá, Deus, tudo bem, eu trago. Comprava cigarro e comprava bebida para ele. Eu ia comprar cigarro, eu primeiro fazia assim uma panorâmica, olhava para todos os lados, para ver assim um dia de bem. Poxa, eu frequentava a Ramati, gente, evangelizadora da Ramati. Ele trabalhava do oeste, de tudo. Já pensou, alguém me vê comprando cigarro, comprando bebida? Aí fui lá, entrei no mercado. Aí eu falei, aí comecei, e eu conversava com meus trabalhos, falei, meu amigo, me ajude, né? Me ajude
não deixa que ninguém me veja com esse litro de cachaça aqui, no carrinho. Aí eu comecei a dar volta, fiquei dando volta, daqui a pouco eu só ouvi assim, tia! Eu falei, não acredito. A sorte que eu ainda tinha colocado um livro. Aí veio a criança evangelizando a minha, não era nem da Wanda. Eu era evangelizadora da criança. E a avó. Gente, vocês já pensaram se a avó me vê com aquele litro de cachaça? Aí veio ele, me abraçou e tiro e tal. Aí eu agradeci demais o meu trabalho. Não comprei nem cigarro nem bebida. Fui para casa, dei aquela lição nele. E ele ficava parado. Sabe o que ele fazia comigo? Uma coisa que a Miriam falou. Quando eu falava assim com ele, porque eu era dominadora, sabe? Eu dizia, você tem que parar, você isso, você aquilo. Ele falava assim, sim, senhora. Aí eu falava, meu Deus do céu, né? Então, isso tudo eu aproveitava para eu ir melhorando. Aí teve um dia que eu estava com muita raiva dele, ele fez uma grosseria lá muito grande. Não vou mais falar. Isso à noite, né? Fiz todo um discurso para mim, que eu não ia mais falar com ele. Aí levantei, quando eu levantei de manhã, ele já estava na mesa ali, esperando o café, porque ele tinha a dificuldade dele e tal. Aí eu fiquei na pia, lavando louça. Aí eu fui, conversei com meus lavartos e falei, meu irmão, como é que eu vou tratar ele daqui para frente? Gente, aí veio nítido na minha mente. Os espíritos estavam o tempo todo, os espíritos não me deixavam largar aquele homem, porque a vontade que eu tinha era de Aí eu perguntei, e aí, meu irmão? Eu aprendi isso com o Souza. Ele disse, socorro, conversa, no teu anjo da guarda. Aí o meu irmão, como é que eu vou tratar ele daqui para frente? Aí veio nítido, ele falou assim, como cristão. Aí eu só virei assim, Deus, quer tomar café? Aí eu fazia, eu aproveitava para pedir ajuda da espiritualidade e fazer a transformação, entendeu? Me transformar, me tornar uma pessoa melhor, até quando chegou nos últimos dias dele, né? Eu já estava mais buscando esse equilíbrio, e nos últimos 10 dias eu fui conversando com ele, e ele conhecia tudo de espiritismo que eu falava. Eu levava ele para o ar, levava ele para o CAPS, trouxe ele aqui. Faz assim, Wanda, quando for da próxima vez você vai assim. Eu trouxe ele aqui foi a primeira vez que ele disse assim, eu sou uma alcoólatra, mas eu não consigo. E foi interessante, eu lembro quando ele veio a primeira vez aqui, quando eu trouxe a primeira vez, e o Pacheco, né? Quando ele saiu do carro assim, o Pacheco veio ao encontro dele, e o Pacheco disse, você vai ficar na aula 7. Ele deu paz. Porque eu vivia ameaçando ele de internar. Falava, eu vou te internar porque eu não aguento mais, né? Mas no fim, eu também estava adoecida e continuo, né? Continuo, porque eu tenho um irmão nessa situação, e aí o meu irmão, quando ele falou isso para mim, eu fiquei muito chateada, mas depois eu aceitei, né? Eu com raiva, ele me falou um monte de coisa lá e tal, aí eu falando para ele que ele estava doente, que ele precisava se cuidar e tal. Ele falou, eu não estou doente. Doente é você. Eu fiquei com muita raiva, eu fui lá e bloqueei ele. Bloqueei, eu falei, eu preciso me preservar.
né? Preciso me preservar, porque eu não estou aguentando isso. Gente, é assim, é muito aprendizado de uma forma dolorosa, né? Mas com a ajuda dos grupos, né? Dos 12 espaços. Aqui, né? Essa casa, as nossas reuniões, isso me ajudou muito. O Bira me ajudou. Porque eu me sentia culpada quando ele morreu. Eu me sentia muito culpada. E o Bira fez uma fala para mim. Obrigada, viu, Bira? Eu acho que também te agradeci. Ele disse que eu não era culpada. Eu não tinha culpa, né? E ele falou outras coisas, mas isso aí eu fui trabalhar em mim, dentro de mim. E aquilo, as coisas aconteciam porque eu não sabia lidar, eu não sabia. Eu achava que era uma fraqueza e tudo mais. E eu fui aprendendo de uma forma ali na vivência. Gente, desculpa, eu estar assim chorando. Quando o Bira falou isso para mim, eu sabia que, porque é muito forte, sabe? Tem 4 anos que ele passou para o outro lado, mas eu já tive o time dele, né? Porque agora eu vou até falar, Bira. Quando eu fui viajar, antes de eu viajar, o Bira, vamos fazer um almoço e tal, né? E eu tinha uma coisa ali, uma preocupação. Eu falava, meu Deus, o que o Veloso está fazendo do outro lado? O que ele está fazendo do outro lado? Obsessão a criatura, sabe? Mas tem uma coisa interessante, é uma coisa tão doente, que dias depois do desencarne dele, ele veio para se comunicar comigo. E ele tinha um hábito de chegar aqui e coçar assim no meu pescoço. Gente, dias depois, que quando ele fez isso, eu falei, Veloso, o que você está fazendo aqui? Você não... Gente, é uma loucura, uma loucura. Aí falando, só para encerrar, aí o Biro, vamos fazer um almoço de despedida da Socorro, que eu ia para Pernambuco, ficar um tempo lá, antes da pandemia. E assim, aquela coisa, Veloso, presta atenção, olha o que você está fazendo aí. Eu ficava conversando com a pessoa. Veloso, presta atenção, pelo amor de Deus, você não fica em Bárbaros, olha. Obsessor do bem. Obsessor do bem. Obsessão de encarnar, desencarnar. Aí, e aquela coisa muito ali, eu não falo nem nada para ninguém, que eu tinha até vergonha, tô contando aqui. Aí a gente fala, aí o Bira foi e disse assim, cada um vai dizer uma palavra para Socorro, né? E despedida. Aí, cada um disse uma coisa. Aí o Bira falou, Socorro, eu tenho um recado para você. Aí ele disse assim, que ele estava também ali e que ele estava bem. Que eu não me preocupasse. Eu entendi na hora, né? Porque eu ficava naquela loucura, achando que o homem estava nos botecos lá do plano espiritual, nos umbrais. E aí ele foi e disse que eu não me preocupasse, que ele estava tudo bem. Aí eu fiquei tranquila. Gente, obrigada pela paciência de vocês, tá? E era isso. Só por hoje que agradecemos. Ai, ai.
aliviar a dor. E quando ter esperança, uma paz me alcança, os espíritos cantam, cantos de esperança, só pra aliviar nossa dor. Aliviar a dor. Só pra aliviar nossa dor. Mais uma vez aí, Gilberto. Aliviar a dor. Que o vento balança a copa das árvores. Ó, quem não tá na filmagem não ganha não, hein? Só pra aliviar nossa dor. Aliviar a dor. Só pra aliviar nossa dor. Vamos. Aliviar a dor. Vai botar onde? Ó, você não me manda. Aqui, ó. Onde é? Vem. Na copa das árvores. Vai de lá? Os pássaros cantam, melodia suave. Só pra aliviar nossa dor. Aliviar